Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus, o nosso Mestre querido, esteja entre todos nós. Vamos então iniciar o nosso estudo, sexta-feira, às 19 horas, nossa casa. Estudamos o livro Ação e Reação. E para a nossa chegada, nossa harmonia, para preparar o nosso estudo, nós vamos ler a mensagem Em Torno do Futuro, uma mensagem do Espírito Emmanuel, que se encontra no livro Joia, Psicografia de Chico Xavier. Em Torno do Futuro, diz Emmanuel, não precisas procurar adivinhos para saber o que te espera, nem necessitas daqueles outros que te descubram o passado que já conheces pelas próprias tendências. A vida é o presente vivo e imperecível. Na tela das horas, somos o ontem que se foi e seremos o amanhã que virá. A semente plantada resume todas as nossas cogitações em torno do porvir. Terás o que cultivas. Não colherás figos na macieira e vice-versa. Ciente de que todos os pensamentos e atos são sementeiras de destino, seleciona o material que consideres adequado à tua felicidade e centraliza-o no serviço do bem aos semelhantes. Do que deres presentemente, recolherás os resultados depois. O futuro começa agora. Cede hoje à vida o que possuas de melhor e amanhã aquilo que a vida tenha de melhor te responderá. Livro Joia, Psicografia de Chico Xavier. Espíritos Emmanuel e André Luiz. Em Torno do Futuro é a mensagem ditada por Emmanuel. E dessa forma, com esses chamamentos, para que todos nós possamos buscar realizar o melhor por nós, no autoconhecimento, é que nós estamos aqui para estudar, para darmos continuidade ao nosso aprendizado. Como diz o Espírito de Verdade, espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. É necessário o estudo, e é dessa forma, Jesus, que nós estamos aqui, buscando todo o entendimento dos teus ensinamentos, das leis de Deus. Então, que todos nós, Jesus, possamos estar envolvidos por vossas vibrações de luz e de paz em nossos corações. Que a nossa mentora Alta de Souza, com o seu amor, com o seu carinho por todos nós, possa nos abraçar. Mas, acima de tudo, Pai amado, fonte eterna das nossas vidas, que possamos, Pai, com a vossa permissão, com a vossa misericórdia, com o vosso amor, darmos por iniciado o nosso estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Pois é, né? Nós estamos aqui, né, graças a Deus, para continuarmos o nosso estudo no livro Ação e Reação, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, né, pelo Espírito André Luiz. E nesse livro, André Luiz e seu companheiro Hilário estão na Mansão Paz para realizar observações a respeito justamente da lei, né? Da lei de causa e efeito, da causa e efeito da ação e reação. Como os hindus chamam de
karma. Eles estão fazendo essas observações e durante todo o livro, né, nós vamos poder buscar os entendimentos que ele traz, né, na verdade, são ensinamento dos instrutores. Dessa forma, nós vamos ver Silas, né, acompanhando, ou melhor, André Luiz e Hilário acompanhando Silas a mais uma tarefa de amor, de atendimento. Dessa forma, no capítulo que estamos, capítulo 17, dívida expirante, né, quer dizer, uma dívida que já está no fim, conta a história de Léo, né? Esse homem que ainda está encarnado, mas a partir desse momento nós já estamos chegando, né? Hoje nós vamos tratar do finalzinho do capítulo. Então, Silas vai relatar a história de Léo, um homem, né, que está hospitalizado, né? Ele está doente, tuberculoso, num hospital, mas num pavilhão de indigentes, né? Ele está ali, um homem totalmente abandonado, sem família, sem ninguém. Ele é um indigente. Sofre, mas é um homem resignado, né? Não reclama, apenas ora. E Hilário e André Luiz pergunta a Silas, né? No caso, porque Léo, ele está nos derradeiros minutos, né, do seu corpo físico. E Silas, então, vai até ele para ajudá-lo. Hilário, como André Luiz, né, curioso por entender por que ele passava por uma situação tão dolorosa, tão difícil, e ele pergunta: em que ponto será lícito considerar a presente desencarnação de Léo como um débito expirante, né? Se ele está nessa encarnação, tudo que está acontecendo com ele, e é dito que é um débito que já está no final. E Silas, então, vai passar a narrar a história de Léo. Por que ele está naquela situação? Silas coloca até uma coisa muito importante aqui, quando ele fala, né, que ele só vai se referir somente a esse pedaço, né, vamos dizer assim, da vida de Silas, porque ele não tem como relacionar as dívidas e créditos, né, de outras existências, mas ele vai se referir tão somente à culpa que atormenta, né, esse homem, Léo, quando ele ingressa, então, lá na Mansão da Paz. Então, ele tem todo um conhecimento, né, da situação que levou Léo a ser tratado, socorrido na Mansão Paz, depois de passar muito tempo em regiões de sofrimento. Então, ele vai contar, e todos tenham acesso ao capítulo que está no blog, né, com mais detalhes para, né, ver todos os pontos da história de Léo. Ele vai dizer que Léo, em encarnação no século passado, e a gente vai ver aqui, quando ele fala século, né, princípios do século passado, o nosso livro, esse livro de André Luiz, é do século XX, 1957. Quando ele se refere ao débito, né, se refere ao século passado, ele está falando do século XVIII, né, 1700 e alguma coisa. Quando ele fala princípios, né, pode ser a primeira década, a segunda década, não importa. O importante é que ele está dizendo que ele, Léo, nessa encarnação, no século XVIII, ele era filho, né, de uma família, né, muito rica, riquíssima, e que desencarnaram cedo. E os pais confiaram a ele, e nessa encarnação ele se chamava Ernesto, né? Os pais confia a ele o irmão doente, o irmão Fernando, que tinha idiotia, para que ele cuidasse do irmão. Os pais, né, dividem a herança entre os dois, desencarna e Ernesto fica ali com o irmão. Só que nós vamos perceber que a ambição, o egoísmo e o orgulho vão falando alto, né, no coração de Ernesto. E ele vai deixando seu irmão de lado, chega a se envergonhar do seu irmão, porque ele dá festas, né, na sua casa, que é um palacete, né, e ele proíbe
que o irmão apareça na frente dos convidados, apareça. E ele, o que ele faz? Ele coloca então, prende o irmão nos fundos da casa, num local onde ele coloca uma grade, e ali o irmão fica encarcerado como se ele fosse o quê? Um animal. E Ernesto dissipa toda a fortuna, casado, né? Ele dissipa a fortuna em jogatinas, extravagâncias, ele e a mulher. E o que acontece? Ele começa a pensar, né, que vai começar a ficar sem dinheiro. E ele olha então para quem? Para o irmão. E é nesse momento que ele começa a arquitetar todo um plano para matar o irmão. E certa noite, ele vai, né, 2 escravos que estavam ali presos em sua casa, né? Vamos supor uma fazenda, né? E a gente supõe que se eles têm escravos, né? Era uma fazenda, estavam presos, são escravos delinquentes, conforme está narrado por Silas, e ele solta esses 2, né? Olha a premeditação, né? Ele solta esses 2. Depois vai até onde está o irmão dormindo e mata o irmão. Enterra um punhal no peito do irmão, indefeso. E por que ele solta os escravos? Porque qualquer coisa para a polícia, né? Os escravos que fugiram, eles diria, né? Os escravos fugiram, foram eles que mataram o irmão. Mas como a vida vai passando, né? O Fernando, logicamente, já tem, né, um entendimento, já é um espírito mais, né, desenvolvido, ele perdoa o irmão. Ele morre, né, naquela situação infeliz, mas ele esquece as ofensas do irmão, perdoa o irmão. Vai, segue o caminho. Só que Ernesto também chega o momento de desencarnar. Desencarna Ernesto. E o que acontece? Né? O que acontece? O que acontece com todos nós? Chega uma hora, né, em que o remorso que já estava começando a remoê-lo, ele vai, né, se entregando ao remorso, ao arrependimento. Espíritos, né, que se comprazem no mal, ele abre aquela guarda através desse arrependimento, e porque ele está marcado por essa mancha da morte do irmão, ele é um assassino. E para os espíritos, eles nos veem, enquanto mais o desencarnado, esses espíritos oportunistas, trevosos, querem, né, prendê-lo para que ele possa também praticar, né, atos, né, tenebrosos a outros espíritos. Então, mas ele não cede, ele se recusa, né, a praticar os atos infernais. Ele se recusa. Então, ele ainda nesse momento, no mundo espiritual, nessa região de sofrimento, e ele, arrependido, sofre muito, sofre, né, o choque mental do arrependimento, que faz com que os centros perispiríticos dele fiquem desalinhados, quer dizer, sofre o quê? Desequilíbrio. E ele fica ali nessa região por vários anos, né? Até que ele é recolhido à Mansão Paz. Recupera-se, né, após o tratamento, mas as lembranças do crime, né, vai absorvendo o espírito de tal forma que, depois de recuperado, já ciente de toda a situação, ele pede, ele implora, é o que Silas diz, ele implora o regresso à carne. Ele implora para retornar. Ele quer experimentar, né, a mesma situação que o irmão experimentou. Passar pela mesma penúria, né? Doente, quer sofrer as mesmas provas que ele infligiu ao irmão indefeso, para que desse modo, né, ele possa se pacificar, né? Porque ele está com a consciência intranquila. E é interessante, nós vamos ver que nesse momento nós podemos buscar os nossos 2 livros, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos.
Na parte segunda, no livro segundo, né, ou na parte segunda do Livro dos Espíritos, no capítulo 6, que trata da vida espiritual, nós temos lá escolha das provas. Então, Caquiléu, né? Agora, né, lá ainda é Ernesto, né, mas ele ainda não reencarnou, ele quer passar pela mesma situação. Ele, antes de retornar, de reencarnar, ainda como espírito, Léo, ele escolhe. Kardec, então, quando ele pergunta aos espíritos superiores, na questão 258, que se no estado errante, antes de começar a nova existência corporal, se o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe vão acontecer durante a vida. E os espíritos superiores respondem que o próprio espírito escolhe o gênero, quer dizer, a natureza das provas que deseja sofrer. Então, por quê? Porque ele tem livre-arbítrio. Então, ele pode escolher. Léo, nessa situação, né? Ele tem condições de escolher. Por isso que ele implora que ele venha na mesma situação, numa situação, né, tal parecida com a do irmão. E nós vamos ver também, aqui na questão 258A, Kardec pergunta se não é Deus, né, que impõe, então, as tribulações da vida como castigo. Não, não é dessa forma, diz os espíritos, que acontece. Por quê? Aliás, a palavra é a seguinte: nada acontece sem a permissão de Deus. Por isso nós temos que ter a ciência de que tudo em nossa vida, em nosso mundo, acontece com a permissão de Deus. Ele estabeleceu suas leis. Essas leis regem a nossa vida, regem o universo. Então, ele dá ao espírito a liberdade de escolher. Então, Deus deixa, né, toda a responsabilidade dos nossos atos e das consequências. Na questão 259, Kardec pergunta: se o espírito pode escolher o gênero de provas que deve sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? É uma importante questão essa, né? Porque aí nós vamos entender o seguinte: os espíritos dizem que todas não é bem o termo. Então, não são todas as situações, né, tribulações, vicissitudes, sofrimentos, dores que acontecem conosco, né, que são realmente o quê? Provas buscadas por nós. Eles dizem, né, porque não escolhemos nem previmos tudo o que vai nos suceder quando estivermos encarnados, até as menores coisas. O que escolhemos, na realidade, é apenas o gênero das provações, tá? Os detalhes são consequências da nossa posição e muitas das vezes das nossas próprias ações. Então, nós temos, né, aqui as explicações dos espíritos para entendermos essa situação de Léo. Mas nós podemos buscar também em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, nos itens 6 e 8. Antes eu quero falar um pouquinho do item 5. Por quê? Mas eu já sei. Nós sabemos alguma coisa. Vamos aprofundar mais a leitura e entendermos. No item 5, do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, Kardec vai nos esclarecer o seguinte: que a lei humana atinge certas faltas e as pune. Vejamos bem, a lei humana. Pode, então, o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez. Ponto. Mas essa lei humana não atinge, nem pode atingir todas as faltas. Essa lei, né, ela incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade e não sobre as que só prejudicam os que a cometem. Então, nós estamos vendo que Ernesto mata Fernando e não acontece nada em termos da lei humana. Ele sai ali, né, como aquele irmão que sempre cuidou do outro, não é verdade? Só que na lei de Deus, né, é diferente, porque não há falta alguma, por mais leve que seja essa falta,
nenhuma infração da lei de Deus que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências mais ou menos deploráveis. Nós, né, muitas das vezes achamos que uma coisa que parece muito pequena, mas que em relação às leis divinas, à lei de Deus, à lei de amor, de justiça e caridade, tem o mesmo peso de uma outra falta que cometamos. Né? Então é importante nós buscarmos esse entendimento. É uma coisa mínima, gente, uma coisa boba, que parece ser boba. Né? Às vezes, pessoas que abrem algum produto no mercado, come aquilo, toma, ou sei lá, e não paga. Não parece uma coisa boba, não paga. Mas diante das leis de Deus, isso é uma infração, sim. Né? Agora nós vamos ver aqui. No item 6, nas causas anteriores das aflições, Kardec vai nos explicar o seguinte. Ele vai dizer assim, eu vou ler um trecho, né? Ele vai falar dos sofrimentos que estão, né, nesse momento, no caso do Léo, mas que está em causas anteriores. Né? E ele diz assim, que as enfermidades de nascença, sobretudo aquelas que tiram, né, o meio de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc., são aflições que nós, olhando para aquela pessoa, nós não vamos, né, vamos imaginar o que ela fez na vida anterior e existências anteriores. Né? Então, Kardec diz, os que nascem nessas condições certamente nada han feito na existência atual para merecer essa compensação tão triste sorte como essa em que Léo, né, um indigente, ali naquele hospital, ali sem o amparo de alguém da família, somente daqueles trabalhadores do hospital e dessa equipe de espíritos amigos que não nos abandonam, eles estão sempre a nos ajudar. Então, segue o relato de Silas em relação a Léo. Ele está ali no hospital, está já no momento derradeiro da sua morte. E nesse ponto, né, a gente vai ver Silas dizendo assim, qual Fernando que desencarnou com um tórax perfurado por lâmina assassina, olha só, gente, preste atenção, Ernesto mata Fernando com uma punhalada no peito. Então Silas diz, qual Fernando que desencarnou com um tórax perfurado por uma lâmina assassina, Léo igualmente se despede do corpo com os pulmões em frangalhos. Por quê? Porque ele verte o sangue pela boca. Né? Silas diz aqui, vertendo o próprio sangue pela boca, tal qual sucedeu ao humano espenseado e vencido. E aí Silas esclarece, cumpre-se o aresto da justiça, apenas com a diferença de que em vez do gladio de ferro, temos aqui batalhões de bacilos assassinos. Então, olha só a disposição da lei de Deus em nossas vidas. Né? Ele verte o sangue pela boca, conforme ele mata o irmão, né? Acontece a mesma coisa, e ele está preso, né? É o gladio de ferro, mas nesse momento são os batalhões dos bacilos, né? Da tuberculose, bacilos assassinos e outros, né? Que tomam conta do corpo de Léo. Então, nós vamos entendendo, né, que é lei de Deus. Nenhuma infração fica. Né? É como Kardec vai dizer, então, agora, já na continuação do item 6, ele vai dizer assim para nós, esclarecendo. Segundo o axioma, né? O qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Para quem olha para uma pessoa que está sofrendo muito, né? A gente não sabe a história dessa pessoa. Ela
como Léo pediu, né? Implorou para passar por essa situação, para ele se quitar com essa dívida, né? Mas se a gente for no Evangelho segundo o Espiritismo, porque a gente tem que tomar um cuidado também, né? Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 9, Kardec vai dizer para nós assim: não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de determinada falta. Porque nós temos que entender bem profundamente toda essa lição, né? Muitas vezes são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Nós temos o exemplo dessa situação em o livro O Céu e o Inferno, quando nós vamos ver a história de Marcel, né? O menino do número 4, o menino que sofria de idiotia. Ele escolhe essa expiação, né, para passar a situação da idiotia, do momento que ele passa, para poder buscar se elevar, né, concluir a sua, buscar se elevar, ativar o seu progresso, para que ele possa caminhar mais rápido. No caso de Léo, não, ali ele estava quitando uma dívida. E Kardec também diz assim: a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado, né? Então, meus irmãos, nós temos que entender que todos nós, né, colhemos o que plantamos. Isso não há dúvida, colhemos o que plantamos. Kardec vai dizer assim: o homem, pois, nem sempre é punido ou punido completamente na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. É uma outra história, num capítulo mais atrás, que nós vamos ver, se é que não passa, Sanções e Auxílios, no capítulo 19, se não me engano. Nós vamos ver a história de dois espíritos já, né? Espíritos já de elevação que necessitam reencarnar, né? Para quitar uma dívida que ainda havia lá em sua vida, né? Então, meus irmãos, é justamente essa história de Léo que nós vamos ver, porque enquanto o irmão, né, que ele mata, segue a sua vida, perdoa e vai embora, tranquilo, né? Ele permanece no remorso, pede para reencarnar, reencarna, passa pela mesma situação, mas de maneira, né, humilde, de maneira resignada, né? Somente na oração, e a gente vê isso aqui quando a gente lê o capítulo, a gente percebe, né, o quanto ele católico, né, diante do crucifixo ali de Jesus crucificado, ele conversa com Jesus, né, mansamente, tranquilo, certo de que, né, ele estava amparado por seu Jesus. E um ponto aqui também importante que Silas diz assim para nós: quando a nossa dor não gera novas dores, e nossa aflição não cria aflições naqueles que nos rodeiam, nossa dívida está em processo de encerramento. Então, quando, né, é a história de Léo, né? A dor dele, o seu sofrimento, não gerou dores mais nenhuma, né, para ele, nenhum, no caso, nesse caso, né, ele não gerou nenhum compromisso, né, nessa existência, pelo que nós estamos vendo pelo relato. A aflição dele não criou aflições para aquelas pessoas que o rodeiam, né? Então, realmente é o processo do encerramento da sua dívida, né? Da dívida expirante. E mais aqui ele vai dizer assim: muitas vezes o leito de angústia entre os homens é o altar bendito em que conseguimos extinguir compromissos omissos
pagando nossas contas sem que o nosso resgate a ninguém mais prejudique. Quando o enfermo sabe acatar os celestes desígnios, entre a conformação e a humildade, traz consigo o sinal da dívida expirante. Nesse momento, que Jesus, nosso mestre amigo, possa sempre estar em nossos corações e que Deus, em sua infinita misericórdia, através das suas leis, possa sempre nos fazer pensar, relembrar e meditar sobre toda a nossa vida, para que nós possamos irmos aos poucos nos quitando com aquilo tudo, Pai, que ainda trazemos em nossa vida. Fica conosco, Pai, hoje e sempre, através do Teu amor infinito. Agradecemos a toda a espiritualidade amiga, a nossa mentora Alta de Souza, por esses momentos de reflexão e de estudo. Que assim seja, graças a Deus.